Olá, telespectador da Vale TV, está começando Conexão Política de hoje. Conexão Política trazendo pós-eleição todos os eleitos aqui da nossa região. Vereadores, prefeitos, vamos trazer aos poucos todos os políticos que vão administrar tanto o legislativo, com proposições de matérias de votação, com leis, como também os prefeitos que vão executar e fazer a gestão das cidades. Hoje eu tenho imenso prazer de receber o vereador que recebeu mais votos em toda a história da capital nacional do calçado. Vereador Isur-Có, com 6.857 votos. Isur, é um prazer tê-lo aqui no Conexão Política de hoje. Muito obrigado, Zé Renato. Muito obrigado, equipe da TV. É para mim também um prazer estar aqui nesse estúdio, onde por longos anos, né, e ainda tive a participação num programa aqui do quadro da programação, mas hoje aqui sim como vereador eleito, como reeleito, e muito feliz e agradecido com a população de Novo Hamburgo que me deu essa confiança. 6.857 votos, vereador. Na informalidade, eu brincava com o senhor. Se não mascarar, é reeleito. Eu tinha essa avaliação pela sua postura, pela sua atuação na Câmara. Mas você esperava tanto voto, isso? De maneira alguma, Zé. Eu esperava sim, e aí não só na área política, mas sempre que a gente tem algum trabalho, seja ele no setor público, no setor privado, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente espera reconhecimento, né? Isso é do ser humano, é intrínseco do ser humano querer ser reconhecido. A criança pequena, o filho da gente, quando faz um desenho, gosta que o pai diga, que elogie, que bonito. E o reconhecimento do político é a reversão disso em eleitores, ou seja, em votos, né? É isso que o político comprova se a sua atuação foi positiva ou não. Eu esperava, sim, batalhei, trabalhei 4 anos, para no mínimo conseguir, eu ainda dizia para ti, né, manter minha votação de 2.978 na anterior, e o que se mantendo a votação já seria uma prova de que pelo menos aquelas pessoas que acreditaram em mim não se decepcionaram, logo teriam novamente dado a mim o voto. Agora, dobrar a votação e mais um pouco eu não esperava de maneira alguma. Trabalhei para isso, mas não esperava que a população ia ser tão querida comigo, ia ser tão recíproca comigo e me dar essa condição de vereador mais votado da cidade. Você foi catapultado, principalmente após a greve do funcionalismo público. Eu lembro que você se destacava nas suas intervenções na Câmara, sempre acompanhando a Câmara de Vereadores. Ali foi um marco na sua gestão, na sua legislatura? Eu acredito que sim. Ali, na verdade, eu consegui honrar uma bandeira que eu vinha levantando como professor, como pedagogo de formação, como professor concursado, onde eu dizia que a minha defesa seria pela educação. Eu acredito que naquele momento onde os professores mais precisavam de apoio, de força dentro do legislativo, eu fui obrigado, e não por digamos assim, por buscar um benefício, buscar uma visibilidade, mas sim pela minha vontade mesmo, por ser algo intrínseco e algo que eu defendo. E naquele momento eu comprei essa briga, digamos assim, pelos professores, como professor que sou também, comprei essa briga, e as oportunidades elas aparecem, e a maneira como tu vai utilizar ou como tu vai te comportar nelas é que faz a diferença. A greve, ela aconteceu para os 14 vereadores, a greve se citou na Câmara para os 14 vereadores, cada um buscou sua posição e teve liberdade para se posicionar como quisesse. E meu posicionamento foi como um professor que me senti na pele da categoria que também faço parte. E por isso, talvez sim, tenha me dado um destaque pelo meu posicionamento, nada mais do que defendendo a classe que eu prometi defender e eu precisava honrar naquele momento. As falhas do executivo, do gestor Luiz Lauermann, também te favoreceram muito? As falhas dele, você combatendo, você crescendo, falando... Mas se nós tivéssemos... Eu concordo que, de alguma maneira, o vereador, sendo ele alguém que cobra, que fiscaliza do executivo,
o executivo deixando falhas, dá espaço para o vereador atuar, mas esse mesmo espaço os 14 vereadores tiveram. Sim. O prefeito Luiz era o mesmo para os 14 vereadores. Então, cada vereador teve liberdade de se comportar de acordo com a sua coerência, buscando aquilo que se propôs com o seu eleitor. Então, se é por isso, se fosse só o prefeito Luiz Lauermann, os 14 vereadores deveriam ter feito essa votação, né? Então, eu acho que é uma soma de fatores, mas o fator que eu mais atribuo isso, eu busquei sempre ter, foi coerência nos meus posicionamentos, porque o mesmo vereador que muitas vezes foi à tribuna criticar o prefeito Luiz Lauermann, fui muitas vezes à tribuna elogiar por atitudes corretas, porque é da coerência. É muito injusto se eu for só criticar e no momento em que as atitudes forem corretas, e aconteceram atitudes corretas, na minha opinião, foram mais erros do que acertos, mas acertos também aconteceram. E esses acertos foram elogiados. Claro que isso não dá repercussão, as pessoas não repercutiam, o ISUR elogiou o prefeito, porque as pessoas no momento político gostam de ver quem se posiciona de maneira coerente, contrário a algo que atacou a comunidade. E eu usei do ISUR, do espaço que eu tinha na tribuna, e fui o ISUR que meus amigos conhecem, o ISUR que na época de escola, de sala de aula, brigava com o professor que fazia uma prova surpresa e não tinha avisado a gente, o aluno que levantava o braço e dizia, professor, está todo mundo insatisfeito aí, porque o senhor, essa matéria aí que está na prova, o senhor não passou para nós. Daí o professor perguntava, quem mais está insatisfeito? Aí ninguém levantava o braço, sabe aquela coisa de turma? E aí parecia que era só eu. Então, esse ISUR, na verdade, amadureceu, hoje está com quase 40 anos, com 2 filhos, mas eu fui ali natural. Quem me conhece sabe que eu fui natural, não forcei nada na tribuna. Um novo quadro na Câmara, né? Exato. Como o vereador analisa essa nova Câmara de Vereadores, alguns nomes novos, outros reeleitos, mas o que projeta para o ano de 2017? Uma grande oportunidade para a prefeita eleita, Fátima Daut, de reconstruir, de reconduzir de uma maneira diferente o trabalho com o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem que estar em permanente contato com o Poder Executivo, mas não em subserviência. Em permanente contato, porque somos poderes parceiros junto com o Poder Executivo, Judiciário, que governa a cidade. O prefeito não governa sem a Câmara não governa sem o prefeito, o Poder Judiciário faz a mediação entre eles, mas infelizmente, para mim, a grande falha do atual prefeito, mas prefeito não mais eleito, Luiz Lauermann, foi a falta de diálogo com a Câmara. E em momentos específicos, quando, por exemplo, 5 vereadores da bancada de oposição agendamos uma visita ao prefeito Luiz Lauermann, fomos os 5 lá conversar com ele sobre uma questão de tratativa da causa do funcionalismo naquele momento de greve, e nós ficamos 2 horas sentados e ele não nos recebeu. Ele estava lá e não nos recebeu, saiu por uma porta e não nos recebeu. E isso são questões que vai desgastando a relação. Eu não nasci oposição ao Luiz Lauermann. Eu, quando me elegi vereador, eu comecei a construir, buscar uma relação e a relação não foi recíproca. A gente buscava contato e a gente era ignorado, e mesmo que não gostasse de mim, eu era um vereador dessa cidade, e o prefeito tinha que dialogar com os vereadores. Então ele teve muitas oportunidades ao longo dos 4 anos de ir à Câmara, de conversar, de dialogar, mas preferiu fechar a porta, preferiu não dar resposta e infelizmente, ele colheu aquilo que ele plantou junto ao Poder Legislativo. Fátima Daut, qual será a sua relação com a Fátima? Posso dizer que ISUR começa como base do governo? Pode-se dizer que ISUR começa como alguém de sangue muito doce e analisando a postura do governo para ver se vai ser base ou oposição. Eu não posso nascer base sem saber que posturas serão adotadas, porque se a prefeita Fátima Daut, o que eu não acredito, tomar posturas parecidas com a do prefeito Luiz Lauermann, não vai encontrar minha oposição, porque eu não fazia oposição ao PT, eu não fazia oposição ao Luiz, eu fazia oposição às atitudes do prefeito. E se as atitudes forem parecidas, o que eu acho que não vai ser muito diferente, o que eu tenho sim é uma relação muito próxima de amizade com a Fátima Daut. Uma relação de amizade, de tempos de família, do irmão dela, muito amigo meu, o Caixinhas, frequentar a casa dos meus pais, porque era colega da minha irmã de aula, da minha mãe, na sua infância, ter se criado junto com a mãe da Fátima, delas se conhecerem as duas, de vizinhança, de eu ter uma relação de muita amizade. Houve um convite da Fátima para que eu fosse o vice-prefeito dela. Se tu está lembrado, em abril desse ano, eu tive uma aproximação muito grande com o PSDB, eu quase fui para o PSDB, eu cheguei a anunciar minha saída do Partido Progressista, por algumas insatisfações, mas não consegui também conciliar a questão com o PSDB, porque naquele momento o convite era para que eu fosse prefeito pelo PSDB,
e eu justifiquei que eu não estava preparado no momento para uma candidatura de prefeito, mesmo que o momento fosse muito propício para que alguém de fora viesse, alguém com perfil mais jovem, as pessoas meio de saco cheio de mais do mesmo. O eleitor estava buscando um fato novo, tanto é que a Fátima se elegeu. A candidata com menos relação política, com menos imagem atrelada à política, foi quem conseguiu ganhar, para mostrar o quanto o eleitor queria alguém sem carga política para carregar. Então, eu inicio uma relação de muita amizade e cordialidade, sim, de querendo ajudar o governo a legislar, a governar a cidade. Mas isso não passa por troca de cargo, isso tem que deixar bem claro. Existe uma visão automática de que ser base de governo é indicar cargo para o governo e defender o prefeito com unhas e dentes, mesmo no erro. Não. Eu sou uma oposição em potencial para cada projeto ruim para a comunidade. Eu sou uma base em potencial para cada projeto bom para a comunidade. Então, eu prefiro, nesse momento, dizer que eu vou ser um vereador com um mandato independente e, ao decorrer do mandato, eu percebendo, e sim, orientando a Fátima, percebendo que as nossas ideias são, digamos assim, são compatíveis, a aproximação vai ser natural. E essa aproximação, até familiar na infância, pode te catapultar a um convite do executivo de Fátima para você ser um secretário do governo, até de educação, porque você é professor? E se vier o convite, Sur, qual será a sua resposta para Fátima Adalti? Bom, o se e o si, vamos somar 2 Cs aí, né? Se essa relação propiciar um convite, se houver o convite... Porque o vereador mais votado da cidade é propício o convite a ser secretário, isso, né? E também o fato de ser o vereador mais votado da cidade me dá uma exigência de permanecer na Câmara. Então, na verdade, eu teria, caso ocorra esse convite, e ele de uma maneira certamente informal, já chegou até mim a informação, até porque em debates o próprio candidato do meu partido na época, Leonardo, citou que gostaria de me ter como secretário, o Ayrton dos Santos também usou esse exemplo, eu acredito que venha o convite. Mas ninguém da Fátima ainda te procurou? Não, de maneira oficial não, até porque é tudo muito recente, né, Zé? Nós estamos há 4 dias da eleição. Oficial não, mas de maneira... Eu preciso deixar a Fátima descansar, teve. eu preciso descansar mesmo que não consiga, porque eu comemorei no domingo de noite, comemorei a alegria da reeleição, senti muito o peso da responsabilidade de honrar 6.857 votos, de ter os holofotes focados e de, ao mesmo tempo, haver muita aceitação, haver muitas pessoas cuidando e procurando erros para dizer que, olha, o mais votado errando. Então, eu sei da responsabilidade que eu carrego, da responsabilidade de honrar e de ser agradecido às pessoas que votaram em mim, e isso passa por permanecer na Câmara. É muito complicado. Se eu tivesse me elegido... E aqui estou abrindo o coração, essa entrevista aqui está... Ao vivo, estamos ao vivo. Ao vivo é mais ou menos a resposta que eu daria para um convite. É muito complicado o vereador mais votado e com uma votação tão expressiva abandonar sua cadeira na Câmara. Né? Tu imagina a rejeição, a quantidade de pessoas, digamos assim, que vão se sentir abandonadas, dizendo, poxa, eu votei no cara para ele estar na Câmara e ele virou secretário. Mas também tem o outro lado. Eu teria, talvez, no momento, a oportunidade de colocar em prática aquilo que eu sempre acreditei sobre educação. Aquilo que eu aprendi na minha faculdade, aquilo que eu aprendi em sala de aula. Eu tenho cerca de 10 a 12 anos de sala de aula mesmo, seja lecionando ou seja com projetos de música, com classes especiais. Então, eu tive uma vivência muito positiva em sala de aula. Então, claro que eu tenho vontade de implantar essas questões. Mas para que eu possa ajudar a implantar questões que eu acredito na educação e no diálogo com os professores, eu não preciso necessariamente estar sentado na cadeira de secretário. Eu posso ser um vereador na Câmara de Vereadores, presidente da Comissão de Educação, como eu sou hoje atualmente, e mandando indicações, sugerindo, dialogando e buscando soluções sem estar ocupando a cadeira. Porque eu preciso, no primeiro momento, honrar os 6.857 votos que me colocaram na Câmara. E essas pessoas votarem em mim para vereador e não para secretário de Educação. Reta final do nosso bate-papo com o Issur Có, do Partido Progressista, nosso convidado de hoje aqui no Conexão Política. Pensa em ser deputado estadual? Prefeito do município? Zé, eu, mais uma vez abrindo o coração aqui, essa entrevista vai ficar gravada, vai ficar registrada, eu tenho um grande carinho pelo Poder Legislativo. É uma coisa minha, assim como tem pessoas que optam... Tu já jogou futebol, né? O cara que vira goleiro é porque ele gosta de ser goleiro, né? Porque para parar no gol, gostar de tomar chute, podendo fazer gol, tomar chute... Então, eu tenho, assim como o cara o que vira goleiro tem carinho por ser goleiro, eu tenho carinho pelo Poder Legislativo. Eu gosto do Poder Legislativo, da liberdade que tu tem de comprar causas e comprar brigas e questões pontuais e ter uma vertente
buscar uma causa. Vou dar um exemplo. Como 14 vereadores na Câmara de Vereadores, tu tem condição de que um brigue especificamente pela saúde, que o outro vá focar na educação, que o outro foque no desenvolvimento, e a soma disso, tu tem uma Câmara atuante em todos os sentidos. O Poder Executivo ele é um pouco mais engessado, um pouco mais amarrado. E eu vejo o Poder Executivo, para mim, pelo menos sou uma pessoa muito autocrítica e muito exigente comigo mesmo, o Poder Executivo exige, na minha opinião, muita experiência na área administrativa, não necessariamente sendo prefeito uma vez ou outra, mas experiência na área administrativa, e hoje a minha experiência está muito focada para a questão legislativa. Eu gosto muito, tenho estudado muito isso, tenho formação de pedagogia, estou estudando seriamente a possibilidade de fazer uma faculdade de Direito para compreender mais no intrínseco da legislação, então eu tenho muito carinho por isso. E aí sim, por opção e não de momento, porque no momento a minha grande responsabilidade é honrar a votação das pessoas que me colocaram na Câmara. Eu não posso agora já dizer que vou abandonar a Câmara para ser deputado. Mas isso te leva a pensar, me leva a pensar. Já pelo seu carinho ao legislativo, a ser um candidato a deputado estadual. Então, uma vertente mais natural minha seria buscar uma cadeira no Poder Legislativo Estadual, na Assembleia Legislativa. Até porque eu anunciar nesse momento, por exemplo, uma ambição de ser prefeito, eu estaria aqui praticamente quase que agorando a prefeita Fátima, que acabou de ser eleita. Porque eu dizer que eu quero ser prefeito em 2020 é dizer que a prefeita vai dar com os burros na água, e não é o que eu quero que Novo Hamburgo cresça. Quem tem que... E se para Novo Hamburgo crescer, eu tiver que ficar na Câmara, eu tiver que ser secretário, ou eu tiver que ir para o Estado, se para Novo Hamburgo, a minha cidade, onde eu crio meus filhos, onde eu nasci e me criei, eu tiver que prestar esse serviço em algum lugar, eu vou me dedicar a isso. Então, o meu grande foco é que Novo Hamburgo cresça num sentido e volte a dar orgulho para os hamburguenses. As pessoas hoje muitas vezes têm, não é vergonha, mas elas não têm mais aquele orgulho que tiveram um dia de dizer eu sou de Novo Hamburgo e bater no peito. E isso a gente tem que retomar, essa construção do orgulho da cidade. E isso passa pelas cadeiras dos vereadores, pela prefeitura. Então, meu grande objetivo hoje, minha grande meta hoje é honrar e fazer jus e com muito trabalho e muita seriedade a toda a votação que eu recebi. Porque tu não pode ser o vereador mais votado e decepcionar. Tu tem que fazer jus a isso. Cada um dos 14 vereadores, eu quero desejar sucesso a essa nova composição na Câmara, aos que chegam, aos que se reelegeram. Eu quero ser um parceiro de todos, na hora que entro lá eu sou um igual, não é porque eu sou mais votado que eu mando mais que alguém, eu mando menos, não. A eleição ficou no domingo ali e agora eu sou um vereador como qualquer um dos outros e a gente tem que trabalhar junto para Novo Hamburgo voltar a crescer. E nisso a prefeita Fátima pode contar comigo. Então, concluo mais uma vez. Eu sou um grande... Conclui com a câmera da esquerda aqui. Mensagem final também para os nossos telespectadores. Eu sou uma grande base de governo para projetos bons e uma grande oposição para projetos ruins. E agradecer a comunidade de Novo Hamburgo, que me deu a honra, e pode ter certeza que tem aqui alguém que vai trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, para honrar cada um dos 6.857 votos, que é sim a minha grande missão. Porque tu não pode... e aí eu vou usar uma frase do filme Homem-Aranha, do tio Ben, que diz assim, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Ser o mais votado te traz uma grande responsabilidade de honrar cada um desses votos e eu vou batalhar para isso e só peço que me dediquem, desejem luz, sabedoria, porque trabalho eu posso colocar, e luz e sabedoria para fazer sempre o melhor e que Novo Hamburgo seja grande e vitoriosa ao final dos próximos 4 anos. E muita saúde também. Parabéns. Muito obrigado e quem achar que eu mereço elogios, elogie. Quando eu precisar de críticas, critiquem de maneira especialmente construtiva. Eu sou um representante da comunidade e estou lá para dar eco àquilo que a comunidade quer. E como eu digo mais uma vez, que Novo Hamburgo volte a ter orgulho de ser a cidade que um dia foi. Obrigado, Surcó, vereador eleito e o mais votado de todos os tempos aqui em Novo Hamburgo, com 6.857 votos. Ficamos por aqui. Detalhe, né, para concluir, o vereador mais votado do estado fora de Porto Alegre. Fora de Porto Alegre? Eu ganharia a 16ª cadeira em Porto Alegre e o percentual de 5,39 que eu fiz, em Porto Alegre, para teres uma ideia, a mais votada fez 14 mil votos. O percentual dela foi 2 e pouco por cento. Eu teria feito 37 mil votos em Porto Alegre. Você fez 5,38%. 39% em porcentagem, então, e no estado só tem vereadores, eu sou o 16º mais votado no estado e esses 15 estão em Porto Alegre. Esses 15 que estão na minha frente são de Porto Alegre, né? Então, isso é um dado que dá mais responsabilidade, porque há muitas pessoas olhando agora para o meu trabalho e eu preciso honrar ele e até já passou o tempo. Vamos trabalhar, né? Tem que trabalhar porque a cidade é grande e tem cada canto aí para a gente visitar. Parabéns, vereador Insuro, nosso convidado do Conexão Política de hoje.
continuaremos a trazer mais legisladores e também executores daqui da nossa região. Forte abraço, continue com a nossa audiência. Tchau.